Meu nome é Lúcia e por 15 anos, acreditei viver um casamento de conto de fadas. Marcos não era apenas meu marido, ele era meu melhor amigo, meu confidente, o arquiteto de todos os meus sonhos. Construímos uma vida juntos, tijolo por tijolo, com base no que eu pensava ser uma confiança inabalável. Cada manhã ao seu lado era uma confirmação do nosso amor eterno. A relevância desta história não está no drama, mas na fragilidade daquilo que consideramos certo. É um relato para qualquer um que já tenha olhado para sua própria vida e se perguntado o quão bem realmente conhece as pessoas que ama. A perda de um amor já é devastadora, mas descobrir que esse amor era uma miragem é algo que destrói a própria fundação da sua realidade. Neste vídeo, vou compartilhar com vocês a minha jornada. Não uma jornada de superação fácil, mas a travessia dolorosa pela descoberta de um segredo que redefiniu tudo o que eu conhecia. Vamos explorar os primeiros sinais, a busca pela verdade e o impacto de descobrir que o homem com quem dividi minha vida na verdade, dividia a sua própria vida com outra pessoa, outra família. Eu não sou uma especialista em luto ou relacionamentos, sou apenas uma mulher que foi forçada a se tornar uma detetive em sua própria história. Minhas credenciais são as lágrimas, as noites em claro e a resiliência que eu não sabia que possuía. Esta é a minha experiência, contada com a honestidade crua de quem viveu cada segundo. Se você já se sentiu perdido após uma perda, comente recomeço para sabermos que estamos juntos. Tudo começou no dia mais sombrio da minha vida, o dia em que Marcos morreu. Um ataque cardíaco fulminante, disseram os médicos. Rápido e indolor. Para ele, talvez. Para mim, foi o início de uma dor infinita. Mal sabia eu que, em meio aos seus pertences, escondido em plena vista, estava o fio solto que desfaria todo o tecido da nossa história. Nos dias que se seguiram, a casa parecia um mausoléu. O silêncio era pesado, preenchido apenas pelo eco das minhas memórias. Comecei a tarefa dolorosa de organizar suas coisas, um ritual de despedida que se transformou em uma investigação. Cada camisa, cada livro, cada papel era uma relíquia de uma vida que não existia mais. Eu me apegava a esses objetos como se pudessem me conectar a ele. Foi no fundo do seu armário, debaixo de uma pilha de suéteres velhos que a encontrei. Uma pequena caixa de madeira escura, sem adornos, trancada. Não era grande, mas seu peso parecia desproporcional. Eu nunca tinha visto antes. Marcos não era um homem de segredos, ou assim eu pensava. A presença daquela caixa era uma anomalia em nosso universo de transparência mútua. Minha primeira reação foi de reverência. Talvez contivesse algo pessoal, um diário da sua juventude ou lembranças de seus pais. Pensei em guardá-la, em respeitar aquela última parcela de privacidade. Mas a curiosidade é uma força traiçoeira, especialmente quando misturada ao luto. Aquele objeto desconhecido era a única coisa nova sobre ele que eu tinha em dias, e eu precisava desesperadamente de algo. Decidi procurar a chave. Vasculhei suas gavetas, seus casacos, a mesinha de cabeceira. Nada. A ausência da chave apenas intensificou o mistério. O que poderia ser tão importante para ser guardado sob um segredo tão bem mantido? A caixa se tornou uma obsessão, um ponto focal para toda a minha dor e confusão. Ela representava o desconhecido, a parte dele que talvez eu nunca tivesse conhecido. A busca pela chave me levou a um lugar que eu evitava desde sua morte, seu escritório em casa. Um santuário de trabalho e concentração que agora parecia frio e abandonado. Foi lá na última gaveta de sua escrivaninha, sob uma pilha de contratos antigos, que encontrei não a chave da caixa, mas algo ainda mais enigmático. Uma única chave de casa, presa a um chaveiro sem identificação. Aquela chave solitária em minhas mãos parecia gritar perguntas que eu não sabia como formular. Tentei em todas as portas de nossa casa, no portão, na caixa de correio e até mesmo na casa de veraneio que tínhamos. Não se encaixava em lugar nenhum. Era uma chave órfã, uma peça de um quebra-cabeça que eu nem sabia que estava montando. A frustração crescia a cada tentativa fracassada. Comecei a pensar em possibilidades mais remotas. Seria de um antigo apartamento? Um armário de academia? Um cofre em um banco? A mente de uma viúva em luto é um terreno fértil para a imaginação, mas todas as minhas teorias pareciam becos sem saída. Marcos era metódico e organizado. Uma chave solta sem propósito aparente era completamente diferente do seu jeito de ser. Amigos e familiares, na tentativa de me consolar, sugeriam que eu deixasse para lá. É só uma chave, Lúcia. Ele deve tê-la guardado por algum motivo que se foi com ele, diziam. Mas para mim, não era apenas uma chave. Era um símbolo. Um símbolo de que talvez existisse uma porta na vida de Marcos que ele nunca havia me convidado a abrir. A sensação de que aquilo era importante não me abandonava. Era como uma coceira na alma,
uma intuição persistente de que ignorar aquela chave seria como ignorar uma última mensagem dele. Eu precisava entender. A busca se tornou meu propósito, uma distração bem-vinda da dor paralisante do luto, mas também uma porta de entrada para uma angústia ainda maior, que eu nem suspeitava existir. Decidi então revirar seu escritório mais uma vez com um olhar forense. Não procurava mais pela fechadura, mas por qualquer outra pista que pudesse dar um contexto àquela chave. E foi assim, dentro de um velho guia de ruas guardado na estante, que encontrei o que procurava. Uma pequena anotação, quase apagada, com o endereço em uma cidade vizinha. O endereço estava rabiscado em um pedaço de papel de bloco de notas, enfiado entre as páginas de um mapa de Campinas, uma cidade para a qual Marcos viajava frequentemente a trabalho. Rua das Acácias 72. Um nome de rua comum, um número qualquer. No entanto, ao ler aquelas palavras, um arrepio percorreu minha espinha. Ele nunca havia mencionado aquela rua, aquele lugar específico, em nenhuma de suas histórias de viagem. Eu chequei sua agenda, seus e-mails, qualquer registro de suas viagens de negócios. Ele mencionava reuniões em grandes empresas, jantares com clientes, estadias em hotéis conhecidos. Mas a Rua das Acácias não aparecia em lugar algum. Era um ponto cego em seu itinerário, um local fantasma. A desconexão entre a frequência de suas viagens e a ausência daquele endereço era alarmante. Minha mente começou a conectar os pontos, mesmo que a imagem formada fosse assustadora. A chave sem fechadura, o endereço secreto, as viagens a trabalho que às vezes se estendiam por 1 ou 2 dias a mais do que o planejado. Pela primeira vez, uma semente de dúvida foi plantada no solo sagrado da minha confiança. E se as viagens não fossem apenas sobre trabalho? A luta interna era imensa. Uma parte de mim queria queimar aquele papel, esquecer a chave e preservar a imagem imaculada do meu marido. Manter a santidade de nossa história de amor. Mas a outra parte, a parte que agora estava no comando, precisava da verdade, por mais dolorosa que ela fosse. Viver na incerteza parecia uma traição ainda maior à nossa história do que descobrir uma verdade terrível. Com o coração pesado e as mãos trêmulas, tomei uma decisão. Eu iria até a Rua das Acácias 72. Precisava ver com meus próprios olhos o que havia lá. Não sabia o que esperava encontrar, talvez um escritório secreto, um investimento que ele nunca mencionou, ou talvez, no fundo, eu já soubesse. Eu só não tinha coragem de admitir para mim mesma que estava indo ao encontro do fim do meu mundo. A viagem de 1 hora até Campinas pareceu durar uma eternidade. Cada quilômetro vencido na estrada aumentava a ansiedade no meu peito. O rádio estava desligado, e o único som era o da minha própria respiração, irregular e tensa. Eu repassava cenários na minha cabeça, tentando me preparar para o que quer que fosse encontrar. Nenhum deles, no entanto, chegava perto da realidade que me aguardava. Eu me sentia uma intrusa, uma espiã na vida do homem que eu amava. A culpa se misturava com a determinação. Estaria eu profanando sua memória ao desconfiar dele? Ou estaria eu honrando a mim mesma, buscando a verdade que merecia? Essa dualidade me acompanhou durante todo o trajeto, uma batalha silenciosa entre o luto e a suspeita, entre a lealdade e a autopreservação. Chegando à cidade, usei o GPS do celular para encontrar a rua. Era um bairro residencial tranquilo, arborizado, com casas de classe média e jardins bem cuidados. Um cenário de normalidade que contrastava violentamente com a tempestade dentro de mim. A cada esquina, meu coração batia mais forte. A Rua das Acácias. Eu estava perto. O medo era quase paralisante. Quando o GPS anunciou "Você chegou ao seu destino", parei o carro do outro lado da rua. O número 72. Era uma casa simples, mas charmosa. Um sobrado bege com uma varanda, flores na janela e um pequeno balanço no jardim da frente. Parecia um lar feliz. Por um instante pensei em dar meia volta, fugir daquela cena e voltar para a segurança da minha ignorância. Mas então vi a porta da frente. Era de madeira maciça, com uma fechadura de latão que parecia familiar. Peguei a chave misteriosa do meu bolso. À distância, era impossível ter certeza, mas meu instinto me dizia com uma certeza aterrorizante, que aquela chave havia sido feita para aquela porta. A peça final do quebra-cabeça estava prestes a se encaixar, e eu sabia que a imagem que ela revelaria iria me destruir. Fiquei sentada no carro por um tempo que não consigo medir. O mundo do lado de fora da janela do carro continuava seu ritmo normal. Pessoas passeavam com seus cachorros, crianças andavam de bicicleta. Para eles era apenas mais um dia. Para mim, era o dia em que minha vida se partia em um antes e um depois. A casa de número 72 me encarava, um monumento silencioso ao segredo do meu marido. Cada detalhe daquela casa era uma facada.
O carro na garagem não era o de Marcos, o que me deu um breve e falso alívio. Mas as cortinas na janela da sala eram de um estilo que ele sempre gostou. Havia um pequeno canteiro de girassóis no jardim, as flores favoritas dele, as mesmas que ele plantou para mim em nosso primeiro ano de casamento. Coincidências? Eu já não acreditava mais nelas. Reuni uma coragem que não sabia que tinha, saí do carro e atravessei a rua. Meus passos eram lentos, pesados, como se eu caminhasse para a minha própria execução. A cada passo eu rezava para estar errada. Rezava para que houvesse uma explicação lógica e inocente para tudo aquilo. Talvez fosse a casa de um parente distante que ele ajudava, um projeto secreto de caridade. Parei em frente ao portão. A casa parecia ainda mais viva de perto. Havia brinquedos espalhados pela grama, um triciclo vermelho, uma bola de futebol. O coração de uma mulher que nunca pôde ter filhos se apertou de uma forma que não consigo descrever. Aquele detalhe, mais do que qualquer outro, me preparou para o pior. Aquela não era uma casa vazia ou um escritório. Era um lar. A chave ainda estava na minha mão, suada e fria. Eu não precisaria usá-la. Enquanto eu hesitava, paralisada pela dúvida e pelo medo, a porta da frente se abriu. O som do trinco girando foi o som mais alto que eu já ouvi. E no umbral da porta surgiu uma mulher. Ela me olhou com curiosidade, um sorriso contido nos lábios, e por um segundo, o mundo parou de girar. A mulher na porta tinha a minha idade, talvez um pouco mais nova. Cabelos castanhos, olhos gentis e um ar de serenidade que me pareceu obsceno naquele momento. Ela usava roupas casuais, de quem está em casa, e segurava uma caneca de café. Seu olhar de curiosidade inicial se transformou em uma leve confusão ao me ver ali, parada, uma estátua de choque em sua calçada. Pois não? Posso ajudar? Ela perguntou. Sua voz era suave, melódica. A voz de alguém que não tinha a menor ideia da bomba que estava prestes a explodir em sua vida, e na minha. Eu abri a boca para responder, mas nenhum som saiu. As palavras estavam presas na minha garganta, sufocadas pela imagem à minha frente. A imagem da normalidade dela era a confirmação da minha tragédia. Atrás dela, vindo do interior da casa, ouvi uma voz infantil. Mãe, cadê meu desenho? E então, o menino de uns 5 ou 6 anos apareceu, correndo em direção a ela. Ele parou ao meu lado, abraçando a perna da mãe, e olhou para mim com grandes olhos castanhos. Olhos que eu conhecia tão bem. Olhos que eu via todos os dias no espelho. Eram os olhos de Marcos. Nesse instante, o tempo se fragmentou. Vi meu marido naquele menino. O formato do rosto, o jeito que o cabelo caía na testa, o pequeno sinal acima da sobrancelha. Era ele. Uma cópia em miniatura do homem que eu amei e que jurei conhecer. O ar me faltou, minhas pernas fraquejaram. A realidade me atingiu com a força de um trem, e não havia nada que eu pudesse fazer para parar. A mulher, percebendo meu estado, franziu a testa. A senhora está bem? Parece que viu um fantasma. Eu não vi um fantasma. Eu vi a vida que meu marido viveu sem mim. A família que ele construiu nas sombras das minhas costas. A chave na minha mão caiu no chão, fazendo um barulho metálico que quebrou o feitiço. O segredo não estava mais trancado. Ele estava ali, vivo, olhando para mim. Eu não sei como consegui falar, mas a primeira pergunta que saiu da minha boca foi um sussurro rouco. Quem é você? A mulher, que se apresentou como Helena, me olhou com uma expressão ainda mais confusa. Eu moro aqui. Mas quem é você? E por que está olhando para o meu filho desse jeito? Ela instintivamente puxou o menino para mais perto, um gesto protetor que me feriu profundamente. Eu não conseguia tirar os olhos da criança. Cada traço dele era uma prova viva da traição de Marcos. Anos de tratamentos de fertilidade, a dor de cada resultado negativo, o sonho de uma família que nunca se concretizou para nós, e ali estava ele, um filho, o filho dele, a materialização de um desejo que ele realizou com outra pessoa, enquanto me consolava em casa, dizendo que ficaríamos bem, apenas nós dois. Helena deve ter visto o tormento no meu rosto. Por favor, entre. Você não parece bem. Vou pegar um copo d'água. Hesitante, eu aceitei. Entrar naquela casa foi como atravessar um portal para uma realidade alternativa. Havia fotos dele por toda parte. Marcos na praia com Helena, Marcos segurando o filho recém-nascido, Marcos em festas de aniversário. Retratos de uma felicidade que eu não fazia parte. A casa dela era um espelho distorcido da minha. O mesmo gosto para móveis, os mesmos tons de cores nas paredes. Era como se ele tivesse replicado o conforto do nosso lar em outro lugar, com outras pessoas. A sensação era de apagamento. Como se a minha vida, a nossa vida, fosse apenas um rascunho, um ensaio para a obra-prima que ele havia construído ali, longe dos meus olhos.
Sentada no sofá dela, com o filho dele me observando de longe, a verdade se assentou sobre mim como uma mortalha. 15 anos de casamento, anos de viagens de trabalho, anos de mentiras. O homem com quem eu casei não existia. Ele era uma ficção. E eu, a protagonista de uma história de amor, descobri que era apenas uma personagem secundária na verdadeira vida do meu marido. Helena me entregou o copo d'água. Minhas mãos tremiam tanto que a água balançava perigosamente. Sentamo-nos uma de frente para a outra na sala de estar, o menino agora brincando silenciosamente em um canto, lançando olhares curiosos. O silêncio que se instalou entre nós era pesado, carregado de perguntas não feitas e de uma verdade terrível que pairava no ar. Ela esperava que eu falasse, que explicasse minha presença ali, meu colapso em sua porta. E eu tentava encontrar as palavras, mas minha mente era um caos. Como começar a explicar? Oi, eu sou a esposa do homem com quem você construiu uma vida e teve um filho. A absurdidade da situação era tão esmagadora que me roubava a capacidade de raciocinar ou de formar uma frase coerente. O que me chocou foi a sua calma aparente. Ela não parecia culpada ou assustada. Parecia genuinamente preocupada comigo, uma estranha que desabou em sua porta. Isso tornava tudo ainda pior. Se ela fosse uma vilã, talvez fosse mais fácil odiá-la. Mas ela parecia normal. Uma mãe, uma mulher em sua casa, vivendo sua vida, completamente alheia à minha existência. O único som na sala era o tic-tac de um relógio de parede. Cada segundo parecia uma martelada, marcando o tempo de duas vidas que corriam em paralelo e que agora haviam colidido de forma catastrófica. Eu olhava para ela, para as fotos na parede, para o menino e tentava processar. Meu marido. O marido dela. Como um homem pôde sustentar dois mundos tão completos e tão separados? Finalmente quebrei o silêncio. Meu nome é Lúcia, eu disse, minha voz falhando. Eu preciso saber. Há quanto tempo você conhece o Marcos? O nome dele, dito em voz alta naquele ambiente, soou estranho, estrangeiro. Ao ouvir minha pergunta, a expressão de preocupação de Helena se desfez, dando lugar a um olhar de puro e absoluto choque. A compreensão começou a surgir em seus olhos. A pergunta pairou no ar entre nós. Marcos, como você conhece meu marido? Helena perguntou, a voz agora tensa, desconfiada. A palavra marido dita por ela foi como um soco no estômago. Mostrei a ela a minha aliança de casamento, idêntica à que ela usava. Foi um gesto simples, mas que carregava o peso de uma revelação brutal. O entendimento floresceu em seu rosto como uma planta venenosa. Ela se levantou abruptamente, caminhando de um lado para o outro. Não, não pode ser. Ele me disse que era divorciado há anos, que a ex-esposa morava no exterior e não mantinham contato. As palavras dela eram um eco das mentiras que ele deve ter contado a mim sobre suas longas ausências. Cada um de nós recebeu uma versão cuidadosamente editada da verdade, uma narrativa que nos mantinha em nossos respectivos lugares. A primeira conversa foi fragmentada, caótica, interrompida por lágrimas, por momentos de silêncio chocado, por perguntas que nenhuma de nós tinha resposta. Quando vocês se casaram? Eu perguntei. Há 7 anos, ela respondeu. 7 anos. Isso significava que por quase metade do meu casamento eu era a outra, sem saber. E ela, a esposa legítima em sua própria história. Descobrimos que nossos mundos se sobrepunham de maneiras cruéis. O aniversário de casamento deles era na mesma semana do nosso. Os apelidos carinhosos que ele usava comigo, ele também usava com ela. As pequenas piadas, os gestos, os hábitos. Ele não se dividiu em dois, ele se duplicou. Criou uma cópia carbono de sua vida, e nós éramos as vítimas de sua fraude emocional. O menino, sentindo a tensão, veio até a mãe e a abraçou. O pequeno Léo. Ao saber o nome dele, outra peça se encaixou dolorosamente. Leonardo era o nome do pai de Marcos, o nome que sempre dissemos que daríamos ao nosso primeiro filho. Ele havia roubado até mesmo os nossos sonhos futuros para mobiliar sua outra vida. A conversa inicial foi apenas a ponta do iceberg de uma decepção inimaginável. Nos encontramos novamente alguns dias depois, em um café neutro, longe dos lares que ele havia construído e contaminado. Precisávamos de respostas, e a única maneira de obtê-las era juntas, comparando nossas histórias, nossas memórias. Com a dor como nossa única aliada, começamos a desenhar a linha do tempo da mentira de Marcos. Foi um exercício de arqueologia emocional, escavando as ruínas de nossas vidas. Helena contou que o conheceu em um congresso de trabalho em São Paulo. Ele foi charmoso, atencioso, e contou a ela a trágica história de um divórcio doloroso. Eu me lembro daquele congresso. Lembro-me dele me ligando todas as noites, dizendo o quanto sentia minha falta. Ele estava construindo um novo relacionamento sobre as fundações do nosso,
usando minha confiança como material. O namoro deles durou 1 ano. 1 ano de viagens de trabalho e reuniões de fim de semana que, para mim, eram perfeitamente plausíveis. O pedido de casamento a ela coincidiu com a nossa viagem de comemoração de 8 anos de casados. Enquanto ele brindava ao nosso futuro em um resort de luxo, ele estava planejando seu futuro com outra mulher. A audácia do engano era de tirar o fôlego. A compra da casa em Campinas, o nascimento de Léo, os batizados, os aniversários. Tudo se encaixava perfeitamente nos buracos do meu próprio calendário. As emergências de trabalho, as visitas a clientes doentes, as desculpas para passar feriados longe. Cada mentira que ele me contou era a verdade da vida dela. E cada verdade da vida dela era uma mentira que ele me servia. Percebemos que não éramos rivais. Éramos covítimas presas em lados opostos da mesma teia complexa. Ele nos isolou uma da outra, garantindo que nossos universos nunca colidissem. A linha do tempo que traçamos não era apenas um registro de sua duplicidade, mas um testamento de sua meticulosa e cruel habilidade de manipulação, que o permitiu ser 2 homens diferentes ao mesmo tempo. À medida que Helena e eu conversávamos, o retrato de Marcos se dividia em 2. Para mim, ele era o homem estável, caseiro, cujo maior prazer era assistir a um filme no sofá em uma noite de sexta-feira. Ele era calmo, previsível e avesso a riscos. O pilar da minha vida, o meu porto seguro. A vida que tínhamos era tranquila, confortável, construída sobre rotinas que me davam segurança. Para Helena, ele era o aventureiro. O homem que a levava para acampar nos fins de semana, que amava velejar e que estava sempre planejando a próxima viagem exótica. Ele era impulsivo, cheio de energia e a incentivava a sair de sua zona de conforto. Com ela, ele realizou sonhos de aventura que comigo ele sempre alegou não ter interesse em perseguir. Ele era o seu furacão particular. Como essas 2 personalidades podiam coexistir em uma única pessoa? Ele não estava apenas dividindo seu tempo, ele estava dividindo sua própria identidade. Comigo, ele desempenhava o papel do marido dedicado e tradicional. Com ela, o do parceiro vibrante e apaixonado. Cada uma de nós recebeu a versão dele que se encaixava na narrativa que ele criou para cada vida. Comecei a questionar tudo. Qual deles era o verdadeiro Marcos? O homem calmo que eu amava ou o aventureiro que ela descrevia? Ou seriam ambos facetas de um homem que não era nenhum dos 2, mas sim um ator talentoso, um mestre em dar às pessoas exatamente o que elas queriam ver? A verdade é que eu não amava Marcos. Eu amava o personagem que ele interpretava para mim. Essa revelação foi quase tão dolorosa quanto a traição em si. O luto se transformou. Eu não estava mais de luto pelo meu marido, mas por um homem que nunca existiu. Uma criação da minha própria necessidade e da manipulação dele. E eu percebi que Helena, sentada à minha frente, estava passando exatamente pelo mesmo processo de desilusão, lamentando a perda de um fantasma que ambas acreditávamos ser real. As palavras, por mais chocantes que fossem, ainda poderiam ser distorcidas. Mas as provas físicas que Helena me mostrou eram irrefutáveis. Ela me trouxe um álbum de fotos. Página após página, a vida secreta de Marcos se desenrolava diante dos meus olhos. O casamento deles, em uma cerimônia pequena e íntima na praia. Ele estava radiante, com o mesmo sorriso que me deu no nosso próprio altar. Havia fotos do nascimento de Léo. Marcos, vestido com roupas de hospital, segurando o bebê com uma expressão de pura adoração. Uma expressão que eu sempre sonhei em ver em seu rosto. Vi as festas de aniversário de Léo, ano após ano. Marcos cortando o bolo, ajudando a abrir os presentes. Ele não era um pai ausente. Ele era um pai presente, um pai dedicado. Na vida deles. Helena também me mostrou vídeos. Gravações caseiras de momentos banais que doíam mais do que as grandes celebrações. Marcos ensinando Léo a andar de bicicleta, lendo histórias para ele antes de dormir, brincando no jardim. Em cada um desses vídeos ele era o homem que eu conhecia, mas em um contexto que me excluía completamente. Eu era uma espectadora de uma vida que deveria ter sido minha. Entre as provas havia também cartas. Cartas de amor que ele escreveu para ela durante suas viagens de trabalho. As mesmas caligrafia, as mesmas expressões apaixonadas que ele usava nas notas que deixava para mim na geladeira. Ele era um plagiador de afeto, reciclando sentimentos e palavras, distribuindo-os entre nós 2 como se fossem recursos ilimitados. Cada foto, cada vídeo, cada palavra escrita era um prego no caixão da minha negação. Não havia mais espaço para dúvidas ou para explicações alternativas. A verdade era sólida, tangível e brutal. Ele viveu uma mentira completa, e eu era uma peça fundamental em sua farsa. A dor agora tinha um rosto, um nome e um álbum de fotos para provar sua existência.
De todas as revelações, a existência de Léo foi a que me quebrou de forma mais fundamental. Não era apenas sobre a traição ou a vida dupla. Era sobre o sonho que Marcos e eu perseguimos por anos, apenas para sermos informados pelos médicos que era improvável. A dor da infertilidade foi uma jornada que passamos juntos, ou pelo menos, era o que eu pensava. Lembro-me das noites em que chorei em seus braços após mais um tratamento fracassado. Ele me consolava, dizia que nosso amor era suficiente, que seríamos felizes apenas nós dois. Agora, essas palavras de consolo pareciam cruéis, uma manipulação para me manter apaziguada enquanto ele vivia a paternidade em outro lugar. Ele me negou a verdade enquanto vivia o sonho que era nosso. Conhecer Léo foi uma experiência surreal. O menino era inocente, uma criança doce e curiosa que não tinha culpa dos pecados do pai. No entanto, cada vez que eu olhava para ele, via Marcos. E via a família que eu tanto desejei. Era uma mistura torturante de raiva pela situação e uma estranha, quase maternal, ternura por aquela criança que era, afinal, uma parte do homem que eu amei. Helena, apesar de sua própria dor, foi incrivelmente sensível a isso. Ela nunca escondeu Léo de mim, mas também nunca forçou uma interação. Ela entendeu, sem que eu precisasse dizer, a complexidade da minha dor. Ela via em mim não uma ameaça, mas uma companheira de luto por um homem que nos enganou e por vidas que foram irrevogavelmente alteradas por suas escolhas. O filho dele se tornou o símbolo central de tudo. Ele era a prova viva da mentira, mas também a única parte inocente de toda a tragédia. Lidar com a existência dele significava confrontar meus próprios demônios, a maternidade negada, a inveja, a dor. E eu sabia que para seguir em frente, precisaria encontrar uma maneira de separar a criança do ato que a concebeu, uma tarefa que parecia quase impossível. Depois do choque emocional, veio o choque prático. Com a ajuda de um advogado, comecei a investigar as finanças de Marcos, e o que descobri foi uma arquitetura de engano tão complexa quanto a emocional. Ele não apenas duplicou sua vida afetiva, ele duplicou sua vida financeira para sustentá-la, criando um labirinto de contas e investimentos que eu desconhecia. Descobri uma conta bancária separada em seu nome, aberta há 7 anos, para a qual ele desviava uma parte significativa de seu salário todos os meses. Eram dessas economias que saía o dinheiro para a casa em Campinas, para as despesas de Helena e Léo, para as viagens em família que ele fazia com eles. Ele financiou sua segunda vida com o dinheiro que eu acreditava estar sendo investido em nosso futuro. Além da conta, havia apólices de seguro de vida das quais eu não era a beneficiária. Helena era. Havia pequenos investimentos, ações e até mesmo um consórcio de carro em nome dela, pagos por ele. Ele construiu uma rede de segurança financeira para sua outra família, enquanto nossa vida em conjunto permanecia financeiramente estável, mas sem os extras que ele secretamente desviava. A parte financeira de uma traição é algo que poucos discutem. Se você acredita que este é um aspecto crucial, deixe seu like para que o algoritmo mostre essa história para mais pessoas. A sensação de violação foi profunda. A traição não foi apenas de corpos e corações, mas de confiança, de parceria e de planejamento de vida. Cada sacrifício que fiz, cada despesa que cortamos juntos para economizar para a aposentadoria, agora parecia uma piada de mau gosto. Eu estava economizando para que ele pudesse financiar seu castelo de mentiras. O emaranhado financeiro criou um novo campo de batalha. Não entre mim e Helena, mas entre a realidade e a ficção que ele criou. Advogados tiveram que ser envolvidos, testamentos questionados e bens congelados. A morte dele não trouxe paz, trouxe um tsunami de complicações legais e burocráticas que eram um lembrete constante e frio de quão profunda e calculada foi sua duplicidade. Com a linha do tempo financeira e emocional traçada, comecei a revisitar minhas próprias memórias com um novo e doloroso filtro. Todas as viagens de trabalho, as noites em que ele precisou ficar até mais tarde no escritório, as chamadas de emergência de fim de semana. Cada desculpa, antes aceita sem questionar, agora brilhava com a luz neon da mentira. Lembrei-me de uma vez em que ele perdeu nosso aniversário de casamento porque um cliente importante na Argentina teve uma crise. Ele me mandou flores, me ligou por vídeo, parecia devastado por não estar comigo. Descobri, através de Helena, que naquela mesma data ele estava comemorando o aniversário de Léo em um resort no interior de São Paulo. A sofisticação da mentira era assustadora. Houve também as vezes em que ele parecia distante ou estressado. Eu atribuía isso à pressão do trabalho, ao cansaço. Tentava ser uma esposa compreensiva, dando-lhe espaço, preparando seus pratos favoritos para aliviar sua carga. Agora eu entendo que o estresse dele não era do trabalho, mas da logística insana de manter 2 vidas, 2 mulheres, 2 realidades, sem que nenhuma delas se tocasse.
A memória mais dolorosa foi a de um feriado de Natal que ele passou longe, alegando ser uma oportunidade de trabalho imperdível na Europa. Eu passei o Natal com minha família, sentindo sua falta, orgulhosa de seu sucesso. A verdade? Ele estava em Campinas, montando uma árvore de Natal com Helena e Léo, vivendo a cena familiar perfeita que eu tanto idealizava. Essa reinterpretação do nosso passado foi um segundo luto. Eu estava perdendo as memórias que antes me traziam conforto. Elas estavam sendo reescritas como cenas de um filme de suspense em que eu era a única que não sabia o roteiro. Cada lembrança feliz agora tinha uma sombra, uma nota de rodapé que dizia: neste momento, ele já estava mentindo para você. O processo de reavaliar 15 anos de memórias foi o mais difícil. O que era real? O que era performance? Quando ele dizia "eu te amo", era verdade, mesmo que dissesse o mesmo para outra mulher algumas horas depois. É possível amar duas pessoas de forma tão completa e ao mesmo tempo tão enganosa? Essas perguntas me assombravam, tornando meu próprio passado um território desconhecido. Comecei a duvidar de tudo. Nossas viagens, nossos jantares, nossas conversas mais íntimas. Eu me lembrava de momentos de conexão profunda, de vulnerabilidade, em que eu sentia que nossas almas estavam verdadeiramente entrelaçadas. Eram esses momentos apenas ilusões? Ele era um ator tão bom que conseguia simular essa profundidade? Ou havia alguma verdade ali, perdida em meio a tantas mentiras? Helena me contou sobre as memórias dela, e a semelhança era assustadora. Ele usava as mesmas frases, contava as mesmas histórias da infância, tinha os mesmos rituais de carinho com ela. Era como se ele tivesse um kit de relacionamento que aplicava a nós duas. Isso me fez sentir menos especial, substituível. Eu não era sua única, era apenas uma de suas vidas. A dor vinha em ondas. Em um momento eu sentia uma raiva avassaladora, querendo quebrar cada porta-retrato com o rosto dele. Em outro, eu chorava por sentir falta do homem que eu pensava que ele era, o companheiro gentil e amoroso das minhas boas memórias. O luto e a raiva travavam uma batalha constante dentro de mim, e não havia vencedor. Entendi que eu nunca teria as respostas definitivas. O único que poderia explicar a verdade por trás de suas ações estava morto. Eu teria que aprender a viver com a ambiguidade, a aceitar que meu passado era uma mistura de verdade e mentira, e que talvez nem ele mesmo soubesse onde uma terminava e a outra começava. Essa incerteza se tornou a minha nova e desconfortável realidade. Contar a verdade para minha família e amigos foi um dos passos mais aterrorizantes. Como explicar a complexidade da situação sem ser vista como tola ou ingênua por não ter percebido nada por tanto tempo? Eu sentia vergonha, como se a traição dele fosse, de alguma forma, uma falha minha. A humilhação era um fardo pesado, somado à dor do luto e da descoberta. Meus pais reagiram com choque e raiva protetora. Meu pai queria justiça, queria que o nome de Marcos fosse manchado. Minha mãe só queria me abraçar e me proteger do mundo. Eles não conseguiam entender como o genro que eles adoravam, que tratavam como um filho, era capaz de tamanha crueldade. A decepção deles era quase tão palpável quanto a minha. Meus amigos se dividiram. A maioria me ofereceu um apoio incondicional, criando uma rede de segurança ao meu redor. Eles me ouviam por horas, traziam comida, me forçavam a sair de casa. Mas alguns, sutilmente, me julgaram. Você nunca desconfiou de nada? Como você não viu os sinais? Essas perguntas, mesmo feitas com boa intenção, eram como sal na ferida. A sociedade nos ensina a procurar por sinais, a ser vigilante. Mas quando se está em um relacionamento de confiança, você não vive em um estado de alerta. Você vive em um estado de amor. Explicar isso para quem está de fora é difícil. Ninguém quer acreditar que o engano pode ser tão perfeito, tão bem executado, porque admitir isso é admitir que todos nós estamos vulneráveis. No fim, aprendi a filtrar as opiniões. Eu me apeguei àqueles que me ofereceram compaixão em vez de julgamento. Percebi que a história era minha, a dor era minha, e eu não devia explicações a ninguém. O apoio de quem realmente importava se tornou minha âncora, me ajudando a navegar pelas águas turbulentas do julgamento alheio e a focar na minha própria cura. Após a onda inicial de raiva e a necessidade de desvendar os fatos, um novo sentimento se instalou, um vazio profundo e desolador. O luto pela morte de Marcos foi substituído por algo mais complexo. Eu estava de luto pela vida que pensei que tinha, pela pessoa que eu era naquele relacionamento, e pela confiança que eu um dia tive na minha própria capacidade de julgar as pessoas. A solidão era diferente agora. Não era a solidão de uma viúva que sentia falta do seu companheiro. Era a solidão de alguém que descobre que, em muitos aspectos, sempre esteve sozinha, mesmo quando ele estava ao meu lado.
A presença dele em casa, que antes era reconfortante, agora parecia a presença de um estranho, um fantasma com duas caras. Passei por um período de profunda apatia. Nada parecia ter sentido. Minha casa, antes um santuário de amor, agora parecia um cenário de crime. Cada objeto, cada canto, era uma lembrança de uma mentira. Eu me sentia desconectada do meu próprio passado, como se os últimos 15 anos tivessem sido roubados, deixando um buraco no centro da minha existência. O vazio era também uma crise de identidade. Se eu não era a esposa amada de Marcos, quem eu era? Minha identidade estava tão entrelaçada dele, ao nosso nós, que eu não sabia mais como ser apenas eu. A traição dele não destruiu apenas nosso relacionamento, destruiu a imagem que eu tinha de mim mesma. Eu me sentia frágil, exposta e incrivelmente tola. Esse vazio foi o ponto mais baixo da minha jornada. Um lugar escuro onde a esperança parecia uma fantasia distante. Foi preciso chegar ao fundo desse poço para começar a pensar em como sair dele. O vazio, por mais doloroso que fosse, também era um espaço em branco. Um espaço que eventualmente eu teria que preencher com algo novo, algo que fosse só meu. A pergunta que me assombrava dia e noite era: por quê? Tentei desesperadamente entender as motivações de Marcos. Ele era um monstro, um sociopata sem empatia? Ou era um homem fraco, covarde, que se viu preso em uma teia de mentiras que ele mesmo criou e não soube como escapar? Essa busca por compreensão se tornou uma obsessão, pois parecia ser a chave para a minha própria paz. Conversei com amigos dele, com colegas de trabalho, tentando encontrar peças do quebra-cabeça. Ninguém suspeitava de nada. Para todos, ele era o epítome da integridade, um homem de família dedicado, um profissional exemplar. A fachada dele era impenetrável. Ele havia compartimentado sua vida com uma precisão cirúrgica, mostrando a cada pessoa apenas o que ele queria que ela visse. Comecei a ler sobre psicologia, sobre transtornos de personalidade, sobre os motivos que levam as pessoas a viverem vidas duplas. Queria um diagnóstico, um rótulo que pudesse aplicar a ele para que tudo fizesse sentido. Mas a verdade humana é sempre mais complexa do que os livros de psicologia. Ele não se encaixava perfeitamente em nenhuma caixa. Helena também se fazia as mesmas perguntas. Juntas, chegamos a uma teoria. Talvez Marcos amasse a ambos à sua maneira distorcida. Talvez ele precisasse de nós duas para se sentir completo. Comigo, ele tinha a estabilidade, a história, o conforto. Com ela, a novidade, a aventura, a paternidade. Ele não queria escolher, ele queria tudo. E em sua busca egoísta pela felicidade total, ele destruiu a felicidade de todos. No final, tive que aceitar que eu nunca saberia a verdade completa sobre quem ele era. Eu nunca entenderia completamente suas motivações. Tentar decifrá-lo era como tentar segurar fumaça nas mãos. A única coisa que eu podia fazer era aceitar a complexidade, o fato de que as pessoas podem ser simultaneamente boas e cruéis, amorosas e enganadoras. E então, eu precisava parar de focar nele e começar a focar em mim. Cerca de 6 meses após a descoberta, Helena me ligou. Ela queria conversar não sobre o passado, mas sobre o futuro, especificamente sobre o futuro de Léo. Encontramo-nos novamente, mas desta vez o clima era diferente. A raiva e o choque haviam dado lugar a uma resignação cansada e a uma necessidade mútua de encontrar um caminho a seguir. Ela me disse que não queria nada de mim, financeiramente ou de qualquer outra forma. Ela estava disposta a abrir mão de qualquer reivindicação legal sobre os bens de Marcos, contanto que pudéssemos encontrar uma maneira de garantir que Léo não sofresse mais do que o necessário. Ela estava pensando no bem-estar do filho, uma preocupação que eu, apesar de toda a minha dor, respeitava profundamente. Nessa conversa, pela primeira vez, não nos vimos como as duas mulheres de Marcos. Nós nos vimos como duas mães em potencial para o legado dele, ela, a mãe biológica, eu, a guardiã de metade da história do pai dele. Falamos sobre como, um dia, Léo faria perguntas. Ele merecia saber a verdade, mas de uma forma que não o destruísse. Foi uma conversa incrivelmente difícil, mas também catártica. Reconhecemos a dor uma da outra. Admitimos que, embora as circunstâncias fossem horríveis, nenhuma de nós era a vilã na história da outra. A culpa era inteiramente dele. Essa admissão mútua nos libertou de um fardo de rivalidade que a sociedade esperaria que tivéssemos. Não nos tornamos amigas, a ferida era profunda demais para isso. Mas desenvolvemos um respeito relutante, uma aliança forjada na tragédia. Concordamos em manter um canal de comunicação aberto, pensando no dia em que Léo fosse grande o suficiente para conhecer sua história completa. Foi um passo pequeno, mas monumental em direção a uma forma de paz que eu não achava possível. A reviravolta final veio de onde eu menos esperava.
Enquanto limpava alguns arquivos antigos de computador de Marcos, tentando organizar a papelada para os advogados, encontrei um documento protegido por senha. O nome do arquivo era Em Caso de. Com a ajuda de um especialista em TI, conseguimos quebrar a criptografia. Dentro, havia uma carta. Uma carta de despedida endereçada a mim e a Helena. Não era um testamento legal, mas uma confissão. Ele a escreveu anos antes, após um pequeno susto de saúde. Nela, ele tentava explicar o inexplicável. Falava de seu amor por mim, da nossa história, da culpa que sentia. E falava de seu amor por Helena, da alegria que Léo trouxe à sua vida, do medo de perder tudo. Ele descreveu sua vida como um ato de malabarismo desesperado, tentando manter todas as bolas no ar porque tinha pavor de deixar qualquer uma delas cair. Ele não se via como um monstro, mas como um homem falho que tomou uma série de decisões erradas que saíram do controle. Ele pedia perdão, sabendo que provavelmente não o merecia. A carta não o absolvia. Suas palavras eram cheias de autopiedade e justificativas que soavam vazias diante da magnitude da dor que ele causou. Ele falava de amor, mas suas ações foram a antítese do amor. O amor protege, não destrói. O amor é honesto, não enganoso. Suas palavras eram apenas mais uma performance. No entanto, a carta trouxe uma forma estranha de encerramento. Não o perdão, mas a clareza. Ele sabia que o que estava fazendo era errado. Ele viveu com essa culpa. Isso não diminuía minha dor, mas mudava o foco. Ele não era um mestre do universo controlando tudo com frieza. Era um homem fraco, afogando-se em suas próprias mentiras e com medo das consequências. Ler a carta de Marcos foi como ouvir um fantasma tentar justificar seus crimes. Ele pintou um quadro de um homem torturado, dividido entre dois amores genuínos. Ele alegou que me amava pela nossa história e segurança, e amava Helena pela paixão e pela chance de ser pai. Ele tentou enquadrar sua duplicidade não como uma traição, mas como uma falha trágica em seu caráter, uma incapacidade de escolher. Ele detalhou como o relacionamento com Helena começou em um momento de crise pessoal, uma fase em que ele se sentia estagnado em sua carreira. Ela representava uma nova possibilidade, uma fuga. O que começou como um caso se aprofundou, e o nascimento de Léo o prendeu a essa segunda vida de uma forma que ele não previu. Ele se viu amando o filho mais do que tudo. A carta era um monólogo de auto-engano. Ele se descrevia como vítima de suas próprias emoções, em vez do arquiteto de uma fraude elaborada. Ele não assumiu a responsabilidade pela dor que sabia que causaria. Em vez disso, ele romantizou seu conflito, como se fosse o protagonista de um romance trágico, e não o autor de uma história de sofrimento real para as mulheres em sua vida. Para mim, a carta foi a confirmação final de seu egoísmo. Ele não conseguiu tomar uma decisão difícil, então optou por uma solução fácil para ele, mas devastadora para nós. Ele escolheu ter tudo, sem se importar com o custo para os outros. O amor que ele descrevia não era amor verdadeiro, mas uma forma de posse, uma necessidade de preencher seus próprios vazios. Mostrei a carta para Helena. A reação dela foi semelhante à minha, uma mistura de tristeza e desprezo. A confissão dele não nos trouxe paz, mas solidificou nossa compreensão sobre o homem que ele era. Não era um mistério complexo, mas uma história simples de covardia. E com essa compreensão, finalmente sentimos que poderíamos parar de procurar respostas nele e começar a encontrá-las dentro de nós mesmas. Com a poeira emocional começando a assentar, a dura realidade legal se impôs. A herança de Marcos era um campo minado. Legalmente, como sua única esposa reconhecida, eu era a herdeira principal. No entanto, a existência de Léo, seu filho biológico, mudava tudo. A lei protege os direitos da criança, e ele tinha direito a uma parte significativa do patrimônio de seu pai. O processo foi complicado e doloroso, forçando-nos a colocar um valor monetário em anos de mentiras. Advogados se reuniram, documentos foram analisados, e a vida dupla de Marcos foi dissecada em termos de ativos e passivos. Foi um processo frio e desumano que contrastava com a natureza profundamente pessoal da nossa tragédia. Eu me senti como se estivesse leiloando as peças da minha vida. Helena e eu, graças à nossa aliança relutante, decidimos evitar uma batalha judicial prolongada. Concordamos em trabalhar juntas para chegar a um acordo justo. Nosso objetivo comum era garantir que Léo fosse amparado, mas também que os anos de minha parceria com Marcos e minha contribuição para a construção de nosso patrimônio fossem reconhecidos. Foi um equilíbrio delicado. Cada negociação era um lembrete da traição. Discutir a venda da nossa casa de veraneio, um lugar cheio de memórias felizes, agora manchadas, para pagar a parte da herança de Léo, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Era como vender meu passado para financiar o futuro da mentira dele. No final, chegamos a um acordo.
Não foi perfeito, e ambas tivemos que fazer concessões. Mas evitamos uma briga pública que só teria causado mais dor a todos, especialmente a uma criança inocente. O encerramento da questão da herança foi um passo crucial, fechando o capítulo legal da história e me permitindo, finalmente, começar a pensar em reconstruir minha própria segurança financeira e emocional. Com as questões legais resolvidas, restava a questão humana mais complexa, Léo. Ele era o elo permanente entre os dois mundos de Marcos. Ignorar sua existência não era uma opção, nem para mim, nem para Helena. Ele era uma criança que um dia iria querer saber sobre seu pai, e metade dessa história estava comigo. Tomei uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a mim mesma. Propus a Helena que eu gostaria de fazer parte da vida de Léo, não como uma figura materna, mas como uma tia ou uma amiga da família. Alguém que pudesse lhe contar sobre o outro lado de seu pai, o lado que eu conhecia. Alguém que pudesse lhe dar as fotos e as histórias de seus avós paternos. Minha motivação não era inteiramente altruísta. Eu via em Léo a única parte boa que restou de Marcos. Ele era a inocência no meio do caos. E de uma forma estranha, conectar-me a ele era uma maneira de resgatar algo positivo das ruínas. Era uma forma de garantir que o legado de Marcos não fosse apenas de dor e engano, mas também de amor por seu filho. Helena, após muita reflexão, concordou. Ela entendeu que privar Léo de conhecer metade de sua herança seria uma punição para a criança, não para o pai. Começamos devagar, com encontros curtos em lugares neutros. Eu lhe dei um álbum de fotos de Marcos quando era jovem, contei histórias sobre seus avós. Eu nunca menti, mas foquei nos aspectos positivos. Essa relação improvável que se formou entre mim, Helena e Léo se tornou uma fonte inesperada de cura. Não apagou a dor ou a traição, mas criou algo novo e construtivo a partir dos destroços. Olhar nos olhos de Léo era olhar para o futuro, um futuro que nenhum de nós planejou, mas que estávamos aprendendo a navegar juntos, com graça e uma força que não sabíamos que possuíamos. Nosso arranjo não era convencional e estava longe de ser fácil. Havia dias em que ver a semelhança de Léo com Marcos era uma facada no coração. Havia momentos em que a presença de Helena era um lembrete constante de tudo que eu perdi. E para ela, eu tenho certeza, eu era um fantasma do passado de seu parceiro, uma complicação que ela nunca pediu. No entanto, nosso acordo de paz se manteve firme e baseado em um princípio fundamental. O bem-estar de Léo estava acima de nossa dor. Aprendemos a compartimentar. Quando estávamos juntas por causa dele, focávamos nele. Deixávamos nossa história compartilhada de mágoa na porta, como um casaco molhado que não pertence ao interior da casa. Estabelecemos limites claros. Não nos tornamos confidentes. Não discutíamos nossos sentimentos sobre Marcos. Nossa interação era focada no presente e no futuro de Léo. Falávamos sobre sua escola, seus amigos, suas paixões. Eu me tornei a tia Lúcia, a que lhe contava histórias do papai antes de ele ser papai. Essa paz não foi uma absolvição para Marcos. Pelo contrário, foi a nossa forma de assumir o controle da narrativa que ele bagunçou. Em vez de permitir que suas ações nos definissem como inimigas, escolhemos nos definir como aliadas na tarefa de criar uma criança. Foi o nosso ato final de rebelião contra o caos que ele impôs às nossas vidas. Este acordo de paz não é uma história de perdão fácil. Eu nunca perdoarei Marcos pelo que ele fez, mas eu aprendi a separar o homem da criança. Aprendi que a cura às vezes não vem do esquecimento, mas da criação de algo novo e significativo a partir das cinzas. E nossa pequena e estranha família é a prova de que a resiliência humana pode florescer nos lugares mais inesperados. Com o passar do tempo, a natureza do meu luto mudou. No início, eu chorei a morte do marido perfeito. Depois, chorei a morte da ilusão, a perda da minha própria identidade e do meu passado. Foi um luto multifacetado, com cada camada mais dolorosa que a anterior. Mas lentamente, uma nova forma de luto começou a emergir, uma mais calma e mais honesta. Comecei a sentir luto pelo homem falho que Marcos realmente era. O homem que deve ter vivido sob um estresse e uma culpa imensos. O homem que em sua fraqueza causou uma dor incalculável. Isso não era pena ou perdão, mas um reconhecimento de sua trágica e falha humanidade. Ele não era um monstro bidimensional. Era uma pessoa complexa que fez escolhas monstruosas. Esse novo luto me permitiu separar as boas memórias das ruins. Eu podia me lembrar de um momento feliz que tivemos, reconhecer que a felicidade que senti naquele instante foi real para mim, sem que isso invalidasse a dor da traição que existia simultaneamente. Aprendi a manter as duas verdades na minha mente ao mesmo tempo. Ele me amou, à sua maneira, e ele me traiu de forma devastadora. A redefinição do luto foi também sobre parar de me ver como vítima. Sim, eu fui vítima de um engano terrível.
Mas me prender a essa identidade só me manteria paralisada na dor. Eu precisava me ver como uma sobrevivente. Alguém que passou por um incêndio e, embora coberta de cicatrizes, saiu do outro lado respirando. Essa mudança de perspectiva foi libertadora. O luto se tornou menos sobre ele e mais sobre mim. Menos sobre o que eu perdi e mais sobre o que eu ganhei em termos de força, autoconhecimento e resiliência. O processo não terminou, e talvez nunca termine completamente, mas agora ele é uma parte da minha história, não a história inteira. A pergunta, quem sou eu agora? Ecoou por muito tempo. Por 15 anos fui Lúcia, a esposa de Marcos. Minha vida social, meus planos, até mesmo meus hobbies, eram de alguma forma ligados a ele. A destruição dessa identidade me forçou a uma jornada de autodescoberta que eu não escolhi, mas que se tornou essencial para a minha sobrevivência. Comecei a fazer coisas que eram só minhas. Voltei a pintar, uma paixão que havia abandonado por falta de tempo. Viajei sozinha pela primeira vez, para um lugar que ele nunca quis conhecer. Cada pequena decisão, desde a cor da parede da sala até o restaurante para jantar, era um ato de reafirmação da minha individualidade. Eu estava reaprendendo a ser eu. Foi um processo lento e muitas vezes solitário. Havia uma liberdade assustadora em não ter que consultar ninguém sobre meus planos. Eu estava no controle total da minha vida, e isso era ao mesmo tempo empoderador e aterrorizante. Eu tive que aprender a confiar na minha própria bússola interna novamente, uma bússola que eu sentia que a traição dele havia quebrado. Minha nova identidade não foi construída em oposição a ele, mas em evolução a partir da experiência. As cicatrizes se tornaram parte de quem eu sou. Elas me deram uma profundidade de empatia que eu não tinha antes. Elas me ensinaram sobre os limites da confiança e a importância da honestidade, primeiro comigo mesma. Hoje eu não sou mais apenas uma viúva ou uma mulher traída. Sou Lúcia, uma pintora, uma viajante, uma sobrevivente. Uma mulher que encontrou força em sua própria vulnerabilidade. A identidade que estou construindo é mais forte do que a anterior, porque não depende de mais ninguém. Ela é inteiramente e inegavelmente minha. E essa é a maior vitória que eu poderia ter. Olhando para trás, para toda a jornada de dor, raiva e redescoberta, eu consigo extrair lições que, embora aprendidas da maneira mais difícil, são incrivelmente valiosas. A primeira é que não podemos conhecer verdadeiramente o coração de outra pessoa. Podemos amar, confiar e construir uma vida juntos, mas sempre haverá um santuário interior que é inacessível para nós. Aprendi também sobre a incrível capacidade humana de resiliência. Eu pensei que a dor me destruiria, que eu nunca mais seria capaz de sorrir ou de sentir alegria. Mas a vida continua, e a alma humana tem uma teimosia admirável em buscar a luz, mesmo nos lugares mais escuros. A cura não é um destino, mas um processo contínuo de escolher a esperança todos os dias. Uma das lições mais surpreendentes foi sobre a compaixão. A aliança improvável que formei com Helena me ensinou que muitas vezes as pessoas que deveriam ser nossas inimigas são, na verdade, nossas maiores aliadas na dor. A empatia pode construir pontes sobre os abismos mais profundos de mágoa e rivalidade, criando conexões inesperadas e poderosas. Descobri que a verdade, por mais brutal que seja, é sempre melhor do que uma mentira confortável. Viver na ignorância pode parecer pacífico, mas é uma paz frágil, construída sobre fundações falsas. A verdade me quebrou, mas também me libertou. Ela me permitiu reconstruir minha vida sobre um terreno sólido, a minha própria verdade, a minha própria força. Por fim, aprendi que o perdão é uma questão complexa. Eu não perdoei Marcos, e talvez nunca o faça. Mas eu me perdoei. Eu me perdoei por não ter visto sinais, por ter confiado tanto, por ter sido humana. E perdoei a vida por me dar essa ferida. Aceitei que algumas coisas não têm explicação, e a paz não vem de entender o porquê, mas de aceitar o que é. O caminho que estou trilhando hoje não é o que eu imaginei para mim. É um caminho solitário, mas não de solidão. É um caminho marcado por cicatrizes, mas também pela força que elas representam. Minha história não é uma tragédia, é uma história de sobrevivência e de como a vida pode se reconfigurar de maneiras que nunca esperamos. Minha relação com Helena e Léo continua a evoluir. É um lembrete constante da complexidade da vida, do amor e da perda. Não é uma família tradicional, mas é uma forma de conexão nascida das circunstâncias mais difíceis. Através deles, aprendi que a família não é definida pelo sangue ou por um papel, mas pelo cuidado e pelo respeito mútuo. Os resultados de uma jornada como essa não são imediatos. A cura leva tempo, e há dias bons e dias ruins. O objetivo não é apagar o passado, mas integrá-lo à sua história de uma forma que não te defina.
É sobre carregar suas experiências como lições, não como fardos, e usar essa sabedoria para construir um futuro mais autêntico. Essa é a minha jornada até agora. Qual parte da minha história mais tocou você? Compartilhe sua opinião nos comentários, pois ler outras perspectivas me ajuda a processar. E se você conhece alguém que está passando por uma perda ou uma traição e precisa ouvir uma história de superação, compartilhe este vídeo. Às vezes, saber que não estamos sozinhos é o primeiro passo para a cura. Minha vida não é o conto de fadas que eu pensava ter, mas se tornou algo mais real e talvez mais significativo. Aprendi que o amor mais importante é o amor próprio e que a única pessoa que pode verdadeiramente nos salvar somos nós mesmos. O caminho à frente é incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, estou ansiosa para descobrir aonde ele me levará.